No salão grandioso do Palácio de Cascais, transformado em palco de gala de caridade, o bilionário Vasco Mendes ergueu a voz acima do silêncio súbito que caiu sobre os 300 convidados de elite. Você aí, o garçom de cabelo escuro, venha cá e cante agora mesmo, ou eu revelo para todos o segredo que vi nos seus olhos quando o ouvi cantarolar na cozinha. O jovem Miguel Oliveira sentiu o chão fugir debaixo dos pés, o copo de champanhe que segurava quase escorregando das mãos trêmulas. Ele era apenas um empregado de 26 anos que viera do Alentejo para Lisboa em busca de anonimato, não de holofotes e muito menos de exposição pública. Com o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito, Miguel subiu os 3 degraus do palco improvisado sob os olhares curiosos e alguns debochados da alta sociedade lisboeta que frequentava eventos como aquele para exibir poder e conexões. Vasco Mendes, o homem que controlava impérios de vinho e imóveis no Douro e no Algarve, cruzou os braços, o sorriso sarcástico ainda nos lábios. Ele tinha ouvido Miguel cantarolar uma melodia baixa enquanto servia às mesas, uma voz que por acaso lembrava a do sobrinho que perdera anos atrás, mas Vasco nunca admitiria isso em voz alta. Miguel respirou fundo, os olhos varrendo a multidão até encontrarem por um segundo o rosto de Lucas, o seu namorado secreto, sentado na mesa 6 como convidado de um cliente importante. Lucas desviou o olhar imediatamente, o medo estampado no rosto. Miguel fechou os olhos e deixou a voz sair, uma interpretação profunda e carregada de emoção de uma canção tradicional portuguesa adaptada com versos sobre amores que a sociedade não aceita. A voz dele subiu pura, cristalina, cheia de dor reprimida de anos, escondendo quem era do pai agricultor conservador que ainda ligava todas as semanas para perguntar quando ele ia arranjar uma boa moça e casar como o homem deve fazer. A mãe dele rezava terços na igreja da aldeia pedindo que o filho único não trouxesse vergonha para a família com ideias modernas de Lisboa. A multidão que esperava uma humilhação divertida para animar a noite calou-se completamente. As notas altas ecoavam pelas paredes douradas do salão, os lustres de cristal tremendo levemente com a força da interpretação. Miguel cantava sobre o peso de carregar um segredo que queimava por dentro, sobre o medo de perder o amor da família, sobre as noites em que se trancava no pequeno apartamento de Alfama para não ter de mentir mais. Quando a última nota morreu no ar, o silêncio durou longos segundos eternos antes de os aplausos irromperem, não por pena mas por admiração genuína e surpresa. Mulheres elegantes secavam os cantos dos olhos, homens de terno car batiam palmas com força. Vasco Mendes descruzou os braços, o rosto endurecido transformando-se em algo que parecia desconforto verdadeiro. Ele não esperava que aquele simples garçom possuísse um talento que tocava fundo na alma, mesmo na dele que se dizia imune a emoções fracas. Miguel desceu do palco, as pernas fracas, o suor escorrendo pelas costas. Ele sentia-se no exposto, como se cada palavra da canção tivesse revelado o seu segredo mais profundo. Vasco aproximou-se dele no corredor lateral, o copo de vinho do Porto ainda na mão. Rapaz, você tem uma voz que vale mais que ouro. Eu organizei esta gala para fechar negócios importantes e você salvou a noite. Venha trabalhar para mim não como garçom mas como artista convidado nos meus eventos. Miguel hesitou, o coração dividido entre o medo e a tentação. A oferta significava dinheiro suficiente para ajudar o pai com as dívidas da quinta no Alentejo e talvez silêncio temporário sobre a sua vida privada. Mas ele via nos olhos de Vasco a mesma arrogância que via em toda a sociedade portuguesa, ainda presa a preconceitos antigos apesar das leis progressistas. Aceitar podia significar esconder-se ainda mais profundamente. Lucas passou por eles sem olhar para Miguel, o corpo tenso. A noite terminou com Miguel voltando sozinho para o apartamento escuro em Lisboa, a mente num turbilhão de perguntas. Ele não sabia que aquela canção seria o início de uma tempestade que testaria cada escolha moral que ele já tinha feito e as que ainda teria de enfrentar. Miguel acordou cedo no dia seguinte, o telefone tocando insistentemente. Era a mãe do Alentejo, a voz preocupada. Filho, ouvi dizer que cantaste numa festa de ricos. O teu pai está furioso, acha que estás a perder tempo com coisas de artistas. Quando vais arranjar um emprego sério e uma mulher decente? Miguel mentiu como sempre, dizendo que fora apenas um favor rápido e que estava tudo bem. Mas por dentro a ferida abria-se mais. Ele marcou encontro com Lucas num café discreto perto do Tejo. Lucas chegou atrasado, o olhar baixo. Miguel, aquilo foi loucura. Se alguém descobre sobre nós, a minha carreira no escritório acaba. O meu pai nunca aceitaria. Miguel sentiu o peito apertar. Ele amava Lucas com uma intensidade que doía, mas o amor deles era construído sobre sombras e segredos. A oferta de Vasco pairava no ar como uma promessa perigosa. Miguel passou o resto do dia caminhando sozinho pelas ruas de Lisboa, pensando no preço que cada decisão traria.
Ele não imaginava que Vasco já tinha falado com contactos para investigar o seu passado. Na manhã seguinte ao telefonema de Vasco, Miguel encontrou-se no escritório luxuoso do bilionário no centro de Lisboa. As paredes forradas de painéis de madeira escura, retratos de antepassados ricos e uma vista panorâmica sobre o rio Tejo. Vasco estava sentado atrás de uma mesa enorme, o sorriso agora mais calculado. Miguel, eu vi algo em ti ontem à noite. Não só a voz, mas a dor verdadeira na tua interpretação. Eu quero que cantes na próxima gala, maior ainda em Sintra. Há investidores internacionais que precisam ser impressionados. O contrato é generoso o suficiente para resolveres os problemas da tua família no Alentejo. Miguel leu o documento, as letras dançando diante dos olhos. Havia uma cláusula sutil sobre imagem pública, manter uma aparência respeitável sem escândalos. Ele sabia o que isso significava. Esconder Lucas. Esconder quem era de verdade. À tarde, Miguel viajou de comboio para o Alentejo para visitar os pais. A casa branca típica com azulejos azuis, o cheiro de pão acabado de sair do forno. O pai António estava no terreiro consertando uma máquina velha, o rosto endurecido pelo sol. Então agora és cantor de festas. Homem não faz isso, Miguel. Homem trabalha com as mãos, sustenta uma família como eu fiz. A mãe Maria serviu o almoço, os olhos preocupados. Filho, eu rezo todos os dias para que encontres uma boa rapariga. A prima Sofia pergunta sempre por ti. Miguel engoliu a comida com dificuldade, o nó na garganta apertando. Ele queria gritar a verdade, mas as palavras ficavam presas. O medo de ver o pai virar-lhe as costas, de ver a mãe chorar de vergonha, era maior que qualquer coragem. De volta a Lisboa, Lucas esperava-o no apartamento. Eles abraçaram-se em silêncio, mas o beijo era tenso. Lucas sugeriu cautela. Aceita o contrato, mas mantém-nos em segredo. Miguel concordou por fora, mas por dentro o conflito crescia. Ele sentia que estava a trair-se a si mesmo a cada sim que dava. Vasco ligou novamente, marcando um ensaio privado. Durante a sessão, Vasco fez comentários que magoavam sem querer. Canta com mais força, rapaz, mas não tão emotivo assim, parece coisa de... Bem sabes. Miguel sentiu a alusão ao preconceito, mas engoliu. Ele cantou melhor que nunca, a voz quebrando em momentos de pura vulnerabilidade. Vasco aplaudiu, mas o olhar era estranho, como se estivesse a lembrar-se de algo doloroso do passado. Nessa noite, Miguel recebeu uma mensagem anónima no telemóvel, fotos dele e Lucas juntos numa rua escura de Alfama. O coração parou. Alguém sabia. A pressão subia como uma maré que não podia ser parada. Ele passou a noite em claro, pensando nas escolhas que o tinham levado até ali e nas que ainda viriam. A família, a sociedade, o amor, tudo parecia pesar toneladas sobre os seus ombros jovens. A mensagem anónima foi só o começo. No dia seguinte, no café habitual, Lucas chegou pálido. Miguel, alguém me abordou no escritório ontem. Disse que sabia sobre nós e que se eu não me afastasse as fotos iam parar aos meus chefes. Lucas tremia. Eu não posso perder tudo. Desculpa, mas temos de parar por agora. Miguel sentiu o mundo rachar. A traição do homem que amava doía mais que qualquer preconceito externo. Ele voltou para casa sozinho, chorando em silêncio no metro lotado onde ninguém notava a sua dor. Vasco, entretanto, ofereceu mais dinheiro, um contrato maior para uma série de eventos. Miguel assinou meio atordoado, vendo no dinheiro a salvação para a quinta do pai que estava à beira da falência. Mas o preço era alto. Vasco começou a controlar a agenda dele, sugerindo roupas mais masculinas e acompanhantes femininas para fotos públicas. A família soube da fama crescente. O pai ligou furioso. Estás na televisão agora, Miguel. Mas com que direito? Homens da nossa terra não se exibem assim. A mãe chorou ao telefone. Filho, volta para casa antes que seja tarde. Miguel viajou novamente para o Alentejo, enfrentando uma discussão dura à mesa da cozinha. O pai bateu com o punho. Se souber que há algo errado contigo, eu mesmo te expulso. Miguel quase confessou, mas o medo venceu. De volta a Lisboa, ele confrontou Vasco numa reunião privada. Por que me força assim? Porque não me deixa ser eu mesmo. Vasco hesitou pela primeira vez, o olhar distante. Porque o mundo é assim, rapaz. Eu perdi um sobrinho por causa de segredos como os teus. Ele escolheu o caminho fácil e pagou caro. Miguel sentiu uma rachadura na armadura de Vasco, mas o bilionário recompôs-se rapidamente.
Continua a cantar e cala-te sobre o resto. A tensão atingiu o pico numa festa privada onde Miguel devia cantar. Lucas apareceu inesperadamente acompanhado de uma mulher para disfarçar. Durante o intervalo Miguel tentou falar com ele, mas Lucas negou tudo em voz alta na frente de convidados. Não sei de que estás a falar. Miguel sentiu a facada nas costas. A noite terminou com ele a correr pelas ruas de Sintra, as lágrimas misturando-se com a chuva fina. Ele estava sozinho agora contra o mundo. Mas dentro dele uma chama nova acendia-se, a vontade de parar de se esconder. Miguel decidiu enfrentar tudo. Marcou uma reunião com Vasco e recusou parte do contrato. Não posso continuar a mentir para todos, incluindo para mim. Vasco riu primeiro, mas depois o rosto dele mudou. Tu não sabes o preço, rapaz. A minha família também sofreu. O meu sobrinho. Ele contou a história pela primeira vez, o sobrinho gay que se suicidara após rejeição familiar. Vasco admitiu que o seu preconceito vinha do medo de repetir o erro. Mas ainda assim pressionou Miguel a manter a imagem. Nessa mesma semana o pai de Miguel apareceu em Lisboa sem aviso, trazido por rumores. A discussão no apartamento foi brutal. Tu és meu filho, mas se fores o que dizem, eu não tenho filho. Miguel chorou, mas manteve-se firme. Pela primeira vez disse em voz alta: eu sou gay, pai, e amo um homem. O pai saiu batendo a porta, a mãe ligando depois em prantos. Lucas tentou reconciliar-se, mas Miguel recusou. A traição doía demasiado. Ele preparou-se para a grande gala final em Lisboa, onde cantaria perante toda a elite, incluindo a família que veio forçada pelos rumores. Nos bastidores, Vasco tentou uma última vez convencê-lo. Canta como sempre e depois falamos. Miguel subiu ao palco, o coração exposto. Cantou uma canção nova composta por ele sobre coragem de ser verdadeiro, sobre o preço da liberdade. A voz quebrou em momentos, mas a força emocional era avassaladora. O público levantou-se em ovação, mas o pai ficou sentado, o rosto pálido. Depois do espetáculo, Vasco subiu ao palco, inesperadamente o microfone na mão. Vasco Mendes olhou para a multidão, depois para Miguel, o microfone tremendo ligeiramente na mão grande. Eu forcei este jovem a cantar naquela primeira noite pensando que era só diversão. Pensei que o talento dele era fraqueza. Mas hoje vejo que fui eu o fraco. O meu orgulho, o meu preconceito quase destruíram um homem bom. Miguel, eu peço-te desculpas publicamente. Desculpa por te ter pressionado, por ter julgado sem conhecer a tua luta. A multidão murmurou chocada. Vasco continuou: eu perdi alguém da família por não ter dito estas palavras a tempo. Não vou repetir o erro. Miguel sentiu as lágrimas correrem. Ele olhou para o pai, que agora se levantava devagar, o rosto molhado. O pai aproximou-se no palco, abraçando-o desajeitadamente pela primeira vez em anos. Filho, perdoa-me a ignorância. Lucas estava na plateia, mas Miguel já não precisava dele. A verdadeira vitória era interna. Nos meses seguintes Miguel continuou a cantar, mas agora como homem livre. A família começou a tentar entender pouco a pouco. Vasco tornou-se mentor distante, ajudando sem controlar. Miguel encontrou paz no novo amor discreto com um músico que conheceu numa pequena casa de fados em Lisboa. A vida não era perfeita, mas era verdadeira. O preço pago fora alto, mas a liberdade valera cada lágrima, cada traição, cada escolha difícil. Esconder a verdadeira identidade para proteger as aparências familiares e sociais é a escolha certa, verdadeira ou falso.